Olá! Você é um aluno iniciante em computação, um engenheiro ou ainda um futuro cientista e deseja utilizar o Visual Studio para desenvolver programas utilizando a linguagem C ou C++, mas não sabe como fazer essa configuração? Então venha conosco nesse nosso primeiro tutorial. Meu nome é Herderson Pontes e nesse vídeo você aprenderá a instalar e a configurar o Visual Studio em uma máquina Windows. O primeiro passo para desenvolver programas na linguagem C++ é realizar o download da ferramenta. Para isso, vamos acessar o site do Visual Studio em www.visualstudio.com. Após aberta a página, observe que nós temos a opção de Downloads. Clicando nessa opção, será carregada a página com as várias edições do Visual Studio para download. Nós temos nessa página edições que vão desde as gratuitas, voltadas para pequenas empresas, desenvolvedores iniciantes ou estudantes, conhecido como Express, até como as versões profissionais voltadas para grandes empresas, inclusive a versão Ultimate, que seria a versão mais completa do Visual Studio. No nosso caso, nós vamos fazer a instalação da edição Express. Então, clicando no menu Express, você será redirecionado para as opções dentro do pacote Visual Studio Express. Uma observação importante é que para alunos que estão matriculados em instituições de ensino do nível superior, que possuem a parceria MS-DNA ou IT Academy, tem a possibilidade de baixar o Visual Studio Professional 2013, que é uma edição paga, sem nenhum ônus. Clicando nessa opção, você será redirecionado para o site DreamSpark e fará o download da ferramenta. No nosso exemplo, nós vamos baixar o Visual Studio Express voltado para profissionais ou para estudantes que não necessariamente estão matriculados, possuem o acesso ao MS-DNA. Observe que nós temos 5 versões diferentes do Visual Studio Express. A primeira versão, que é o Visual Studio Express 2013 para a web, é voltado para o desenvolvimento de páginas para a internet. Então, se o seu objetivo é desenvolver páginas para a web, você instará lá esta versão. O Visual Studio Express 2013 para Windows é voltado exclusivamente para o Windows 8. É uma versão que permite desenvolver aplicativos no formato de tela cheia, no formato tablet do Windows 8. Por isso, ele só pode ser executado em máquinas com Windows 8 instalado. Já para programas no formato antigo, chamado de legado, que seria o formato de janelas, maximizar, minimizar, você deve instalar o Visual Studio Express 2013 para o Windows Desktop. Além disso, no caso, você tem a opção de instalar o Team Foundation Server Express, que é um servidor voltado para o gerenciamento de pequenas empresas de desenvolvimento, ou ainda você pode instalar o Visual Studio Express 2012 para o Windows Phone. Se você deseja desenvolver aplicativos voltados para celulares como Nokia Lumia, entre outros, você pode então instalar esta versão. Lembrando que todas que estão disponíveis como Express são versões gratuitas e podem ser utilizadas para fins profissionais. No nosso tutorial, o objetivo é fazer um programa C++. Então, vamos fazer a instalação do Visual Studio Express 2013 para o Windows Desktop. Clicando nessa opção, observe que a página então exibe duas opções para download em relação ao programa. Você tem a opção de fazer a instalação online e a instalação através de uma imagem. A instalação online permite que você baixe um pequeno instalador, menor do que 1 MB, e a partir daí execute a instalação puxando todos os arquivos necessários para que o Visual Studio funcione a partir da internet. Então, é uma instalação que requer conexão da internet e que o arquivo que você baixa inicialmente para dar o início a essa instalação é um arquivo de tamanho pequeno. Já no caso da imagem, caso você não saiba, um arquivo ISO, conhecido também como imagem, é um arquivo que representa uma cópia fiel de um disco óptico, um CD ou um DVD. E a partir dessa imagem é possível você montar, o processo chamado de montar, carregar o CD a partir do seu sistema operacional. No caso do Windows 8, ele já traz suporte nativo à montagem de arquivos em imagem. Não há necessidade de nenhum software adicional para realizar essa operação. No caso de Windows 7 ou anterior, você necessita a presença de um
programa responsável pela criação de drivers de disco virtuais. No nosso exemplo, vamos mostrar como seria o processo de instalação a partir da opção online. Mas nós já temos a imagem aqui baixada, né? Afinal de contas, o processo de instalação é o mesmo depois do arquivo baixado. Então, se você escolher na opção, você clica em instalar agora. A partir daí, então, vai ser exigido as suas credenciais de conta Microsoft. Caso você tenha um Hotmail ou alguma conta MSN, você já tem, então, sua conta Microsoft Xbox também. Caso você tenha, né, alguma dessas contas, você já tem a sua conta Microsoft configurada. Caso não, você pode criar e associar o seu e-mail a essa conta Microsoft. A partir daí, você vai selecionar, ele vai mostrar qual é a sua seleção atual, o que é que você tem direito. Então, o que você selecionou, observe que nós selecionamos o Express 2013 para o Windows Desktop. Dando um clique então, nesse botão, será iniciado o processo de download. De acordo com o seu navegador, então, ele mostrará uma mensagem solicitando o que você deseja fazer com esse arquivo, se você pretende baixar ou instalar. Como nós estamos mostrando os passos da instalação online, você pode então clicar em executar, ele vai baixar esse arquivo e vai já iniciar o processo de instalação do Visual Studio. Observe que ele já traz o local para começar a instalação. Você marcaria a caixinha para iniciar o processo de instalação e pergunta se ele quer ou não, se você deseja ou não contribuir para a melhoria do programa, o que não é obrigatório, é uma questão opcional. E aí, clicando em Install, ele iniciará a instalação realizando o download dos arquivos. Mas como nós comentamos, nós também realizamos o download da imagem ISO para mostrar outra opção que você tem de instalação do Visual Studio. Então, vou fechar essa janela. Vou minimizar o programa, vou acessar a pasta Downloads. Então, você vem na biblioteca Downloads e observe que nós temos a imagem do Visual Studio já baixada, pronta para ser utilizada. No caso do Windows 8, você que está nos assistindo aí, que possui Windows 8 instalado na sua máquina, você pode montar como um drive de CD, clicando com o botão direito e escolhendo a opção Montar. E aí o Windows 8 vai montar como unidade CD-ROM e observe que ele carrega então o conteúdo inerente à imagem. E você tem o aplicativo WD Express Full, dando 2 cliques ele vai começar o processo de instalação. Observe que a janela é a mesma janela do instalador online. A única diferença é que nesse caso não haverá consumo da rede, não haverá consumo de internet para realizar a instalação desse programa. Marco a caixa de aceite do contrato. Vou desmarcar a questão do item opcional de melhorar o desempenho, de contribuir para a melhoria do programa e clico na opção Install. Em seguida, o Windows mostrará uma mensagem em relação ao processo de instalação, necessita de privilégios administrativos, você confirma e a partir então o processo de instalação é iniciado. Esse processo levará em torno de 5 minutos a 10, dependendo da sua máquina, e ele fará a instalação do Visual Studio 2013 Express voltado para o Windows Desktop. Após a realização do processo de instalação, então observe que a janela então mostra que todos os componentes foram instalados com sucesso e já oferece a opção Launch para iniciar a execução do programa. Para criar um atalho do Visual Studio no seu menu Iniciar, você vai então no menu Iniciar. Observe que nas opções não aparece ainda o Visual Studio, mas você tem uma seta então para baixo, no caso do Windows 8, chamado Todos os Programas. Clicando em Todos os Programas, ele vai listar todos os programas instalados na sua máquina. Então você procura até chegar à parte Visual Studio e observe que você tem aqui Visual Studio Express 2013 for Desktop. Você clica no botão direito e nas opções que aparecem no menu inferior, você escolhe fixar na tela inicial. A partir daí, o Visual Studio passa a aparecer como opção do seu menu e você pode então posicioná-lo onde achar melhor para o seu acesso. Além disso, clicando no programa, ele vai iniciar então a execução e vamos agora mostrar, depois de instalado, como fazer alguns pequenos ajustes, algumas configurações iniciais para que você possa utilizar o Visual Studio da forma correta. Então ele mostra a primeira janela, perguntando para você assinar, exatamente entrar com suas credenciais da conta Microsoft, caso você queira sincronizar com serviços em nuvem na própria Microsoft ou configurações em dispositivos,
Então você tem um computador PC e um tablet Windows 8 e deseja, e tem nos dois o Visual Studio, e quer que todas as configurações, personalizações de menu, posição de janelas, essas coisas sejam sincronizadas entre, né, os seus dispositivos. Você pode estar fazendo aí o seu sign-in, né, fazendo a assinatura, né, entrando com a sua conta, não paga nada para fazer isso, mas no nosso caso nós não vamos realizar esse sincronismo, uma vez que o Visual Studio rodará somente nessa máquina. Então, clicando na opção Not Now, Maybe Later, você vai ver que ele vai então iniciar a configuração do Visual Studio para o primeiro uso. É normal levar alguns minutos durante esse tempo, ele está configurando pela primeira vez todos os recursos do Visual Studio, né, do programa, como IntelliSense, janelas, variáveis do ambiente, entre outros. Depois de carregado, observe que ele mostra uma janela inicial onde você vê uma página inicial, uma página de abertura, na qual você pode criar um novo projeto, abrir um projeto já existente, ou ainda algumas coisas sobre documentação, alguns links sobre documentação, vídeos, tutoriais, notícias sobre o Visual Studio, entre outros. No nosso caso, vamos aprender então a criar e configurar nosso primeiro projeto na linguagem C, C++. Para isso, nós vamos então escolher a opção New Project, que você pode escolher pela página inicial, ou então indo em File, New Project. Qualquer uma das duas opções, ele exibirá para você a janela onde você escolhe o tipo de projeto que você deseja. Uma parte muito importante é que você não pode esquecer de escolher a linguagem. Observe que o Visual Studio Express ele tem a opção de desenvolver usando a linguagem Visual Basic, Visual C Sharp ou ainda o Visual C++. Como o nosso tutorial, o objetivo é mostrar a linguagem C++, então escolheremos a linguagem Visual C++. E daí, iniciaremos colocando Empty Project, ou seja, um projeto vazio. Não vamos utilizar nenhum modelo já trago pelo Visual Studio. Ao escolher Empty Project, o próximo passo é você definir um nome para o projeto. Então, meu primeiro programa, nome carinhoso. E em seguida, você escolhe a localização. Por padrão, observe que todos os projetos do Visual Studio são guardados na pasta Documentos do usuário. Então, se você vir aqui novamente nas pastas do Windows e clicar em Documentos, você vai ver que já tem uma pasta Visual Studio 2013 criada, onde, por padrão, todos os recursos, inclusive os projetos, aqui está a pasta de projetos, estarão salvos aqui dentro. Uma boa prática, uma boa dica aí para você, é que você pode criar no outro local uma pasta e direcionar o seu projeto para essa pasta. Então, neste exemplo, vamos no disco local e vamos criar uma nova pasta. E vamos colocar de desenvolvimento. E dentro dela eu colocarei todos os meus projetos, todos os meus programas desenvolvidos na linguagem C, C++. Então, a pasta está criada. Venho aqui na opção Browse, e aí navego, no caso, no disco local, pasta desenvolvimento. Observe que aqui eu só escolho a pasta. Selecionada a pasta, de acordo com o nome do programa, automaticamente o Visual Studio criará uma pasta com o nome do programa e dentro dela colocará todos os arquivos necessários. Além disso, você tem uma opção de criar o diretório para a solução. Essa opção só é interessante quando você estiver desenvolvendo grandes programas. No nosso caso, como é um programa teste, um programa somente para fins de aprendizado do tutorial, então vamos desmarcar essa caixa. E apertamos então o botão OK para confirmar a criação do programa. Depois da criação do programa, você tem a janela Solution Explorer, a caixa Solution Explorer, onde nela estará listado todos os arquivos pertencentes ao programa. Nesse caso, nós não temos ainda nenhum arquivo. Vamos criar o nosso primeiro arquivo clicando com o botão direito na pasta Source File, add, New Item. A partir daí, você tem duas opções, você criar um arquivo CPP ou um arquivo header, de acordo com o que você deseja. Os arquivos CPP são os arquivos que são voltados para a adição de implementação, enquanto os arquivos header são utilizados por desenvolvedores mais avançados quando estão criando grandes programas para separar de forma semântica, de acordo com o significado, com diversos módulos que o sistema tem, você pode estar separando o código para facilitar a manutenção. No nosso caso, nós vamos escolher CPP. Vou chamar esse arquivo de programa, que vai representar aqui o código do meu programa, o principal, algumas pessoas também chamam de principal. Então, vou colocar aqui principal, e aperto o botão add. A partir daí, um novo arquivo estará compondo o seu projeto, seu programa, e você tem então a caixa de edição esperando os seus comandos. Vamos fazer aqui um rápido programa que recebe um número e exibe esse número para o usuário. Então, iniciando com as bibliotecas,
padrões. No caso, nós vamos utilizar aqui a linguagem C como padrão. Não vamos abordar a questão de orientação a objeto nesse exemplo. Então, include stdio, include stdlib. Observe que um recurso que o Visual Studio traz como ideia de desenvolvimento é o autocompletar. À medida que eu vou escrevendo, ele já vai autocompletando para mim. Então, a partir daqui, vou escrever agora uma mensagem de exibição, né? Print. Digite um número. Então, digite o número. Lembrando que toda linha na linguagem C++ deve ser terminada com ponto e vírgula. Vou fazer o scanf, a leitura desse número. Então, como é um número do tipo inteiro, uso o %i. E agora vou imprimir o número digitado pelo usuário. Então, n e coloco aqui a variável. E aí, encerro meu programa com System Pause, para que, no caso do Visual Studio, quando você estiver executando o programa, é importante o System Pause para que o programa não apareça como se fosse apenas uma lembrança. Se você não colocar o System Pause, o programa vai ser exibido e depois ele já se auto-oculta rapidamente. E o return 0 informando o término do programa. Esse é um código simples de um programa na linguagem C que mostra uma mensagem digite o número, pede que o usuário digite o número digitado vai ser então exibido logo em seguida, né, na linha abaixo. Então, vamos executar esse programa. Ele vai pedir para salvar. E aí, uma coisa muito importante, né, vai aparecer na hora da execução do seu programa, que é exatamente essa questão desse erro. Tá? O Visual Studio 2013 em diante, né, na verdade isso vem desde 2012, ele diz que a função scanf, que é a função nativa do C para trabalhar com textos, né, com a importação de valores de entradas do usuário, ela considera que ela não é salva, ela não é segura. Para isso, então, ele recomenda a utilização do scanf. Entretanto, nós sabemos que vários de vocês que estão assistindo o vídeo utilizam diversos livros, diversas fontes para estudo de C++. E na linguagem padrão, o comando é scanf, não scanf_s. Para desativar essa mensagem de erro, que na verdade não é um erro, seria só um warning, só um alerta em relação à questão do uso do scanf, você vai no projeto, botão direito em cima do seu projeto, e escolhe a opção propriedades. A partir da opção propriedade, observe que você tem uma janela onde você define várias propriedades do programa e divididas em várias seções. Né? Você tem, então, né, General, Debugging, VC Directories, etc. Para resolver esse problema, você vai em C++ e na opção SDL Checks, você clica e escolhe a opção No. Tá? Então, você altera os níveis de segurança de verificação desses comandos para o No, que seria então utilizar o que é da linguagem padrão. Clicando no botão Aplicar e em seguida OK, executando novamente o programa, vindo aqui no botão responsável pela execução do programa, ele vai pedir para salvar novamente, que agora, dessa vez, o programa não dará nenhum erro. Ele continua dando um warning como mensagem, mas somente como alerta. Então, ele primeiro mostra perguntando o número, digito, por exemplo, o número, aperto Enter, então ele mostra em seguida que o número digitado foi 7. E mostra a mensagem do System Pause, pressione qualquer tecla para continuar. Caso você não tivesse colocado o System Pause, vou mostrar aqui para vocês como é que seria. Executando novamente, olha só o que vai acontecer, vai ser praticamente um Hadouken. Depois que eu colocar aqui o 7, vai só Hadouken. Pronto, já apagou, porque exatamente você não tem o System Pause. Então é importante, se você estiver envolvendo programas, principalmente programas console no Visual Studio, é importante que você não esqueça de incluir o stdlib para utilizar o System e colocar lá no final o System Pause para que você possa ver o resultado do seu programa inteiro. Tá? Uma última questão, uma vez terminado, vou salvar aqui todo o projeto. É interessante até reforçar que cada vez que você for criar um novo programa, é interessante você criar um novo projeto para esse programa,
tá? Porque um programa em si não pode ter dois mains, dois blocos main. Então, toda vez que você for desenvolver um novo programa, não esqueça de criar um novo projeto para esse programa. Vamos aqui fechar o Visual Studio só para mostrar algumas curiosidades para encerrar esse pequeno tutorial. Primeiro, nós comentamos há pouco que nós criamos uma pasta chamada Desenvolvimento, onde dentro dela eu tenho todos os projetos que eu criei, né, que no caso esse primeiro programa está lá criado. Então, acessando o disco C, e na pasta de desenvolvimento, como comentado, o Visual Studio cria uma pasta com o nome do seu projeto. Dentro do seu projeto, você tem alguns arquivos. Dentre eles, os dois mais importantes seriam o arquivo principal, que é o arquivo onde está escrito o código-fonte do seu programa, e dentro da pasta debug, que pode ser debug ou release, depende de como você tiver configurado a sua ferramenta para execução, você vai ter então o seu executável. Esse executável é exatamente o programa já compilado na linguagem de máquina, pronto para ser executado. Você dando dois cliques, observe que vai repetir exatamente o que eu tinha feito lá no Visual Studio. Espera-se por um número, digita o número, e aí, consequentemente, como eu não salvei, né, a compilação usando o System Pause, ele já fecha a janela, né, exatamente porque não tem o pause para que ele possa pausar e ver o resultado do programa. Então, por isso a necessidade do System Pause. Uma vez que você tiver instalado utilizando a ISO, você pode a qualquer momento desmontar essa ISO. Uma vez que você utilizou, não preciso mais do Visual Studio, você pode então clicar com o botão direito e escolher a opção Ejetar. Quando você escolhe a opção Ejetar, clicando, né, no seu CD-ROM, você vai ver que ele remove o disco, ele não aparece mais na lista de opções. Tá? E para encerrar nossa gravação, nós temos também outra dica muito importante. Vocês viram que o Visual Studio foi todo, né, nós trabalhamos com o Visual Studio com a interface gráfica no idioma inglês, mas muitas vezes, né, alguns de vocês têm a dificuldade exatamente de ter como barreira o idioma. Para isso, a Microsoft disponibiliza o Visual Studio em português, mas na verdade disponibiliza um pacote. Então, voltando lá para o site onde nós baixamos a ferramenta, ao invés de você vir aqui, você vai vir no lado direito. Ó. Observe que eu tenho o pacote de idiomas do Visual Studio. E dentre as opções de pacote de idiomas, nós temos também a opção Português Brasil. Então, selecionada essa opção, você clica em fazer o download e ele vai baixar um programa que já está aqui, né, já disponível nessa máquina. Então, uma vez que ele baixa, ele vai mostrar esse arquivo. Você dá dois cliques nesse arquivo, ele vai começar a instalação. E observe que ele vai trazer, é importante verificar se tem escrito PTB, que é de Português Brasil. Concorda com os termos e a partir daí você então inicia o processo de instalação. Clicando em instalar, ele vai mostrar a mensagem requisitando suas permissões de administrador para realizar a instalação do programa, você confirma, e a partir de então ele vai adicionar o idioma português para o Visual Studio. É um processo bem mais rápido do que a instalação convencional, tá? Leva menos de 2 minutos, e logo nós teremos a interface gráfica do Visual Studio toda disponível para trabalhos, né, com o idioma, né, toda disponível em português. Observe então que a instalação foi bem sucedida, já mostra as mensagens em português. Vou clicar em fechar. Vou utilizar aquele atalho, vamos fechar aqui os outros programas. E vamos então utilizar o atalho criado na área de trabalho, no menu iniciar, desculpe. Vou clicar aqui no menu iniciar até aumentar. Para médio, colocar o mapa aqui do lado. Então, ó, Visual Studio Express 2003 for Desktop, mesmo ícone que nós utilizamos anteriormente. Então, clicando mais uma vez para abrir o programa do Visual Studio Express, observe que ele vai abrir em inglês. Aí você, poxa, mas cadê o idioma português? Você precisa alterar o idioma do Visual Studio. Para isso, você acessa, a partir da tela inicial, você acessa a opção Tools, Options. Na janela que é exibida, você vai na opção International Settings. E em Language você escolhe português. Aperta o botão OK. Ele vai pedir que reinicie o Visual Studio, então você aperta OK, fecha o Visual Studio e abre novamente o programa. E a partir de então, observe que todas as opções, textos do Visual Studio já encontram-se no idioma português Brasil. E abrindo o nosso programa, observe então que nós temos, ele já vai carregar novamente a solução que nós trabalhamos há pouco. Nós vamos então compilar, observe que todo o Visual Studio já encontra-se em português, um menu de opções, e quando você executa, aperta para salvar, então as mensagens até de erros ou não são mostradas em português. E aí, nosso exemplo, digito o número 50, e ele mostra o texto com System Pause, pressiona qualquer tecla, e assim está encerrado.
Então, com isso, nós aprendemos nesse tutorial a instalar e a configurar o Visual Studio 2013 para Windows Desktop. E a partir daí você então tem a possibilidade de iniciar o desenvolvimento de programas utilizando a linguagem C, C++. Viu como é fácil instalar e configurar o Visual Studio em uma máquina Windows? Espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial e se quiser acompanhar nosso trabalho, siga-nos nas redes Facebook, Twitter ou LinkedIn através do nome Erleson Pontes ou acesse o nosso site www.erlesonpontes.com.br. Muito obrigado e até a próxima!